Todo mundo conhece aquela imagem, né? Três reis super bem vestidos, seguindo uma estrela para dar presentes para um bebê. É uma das cenas mais famosas da história. Mas e se a gente descobrisse que boa parte do que a gente acha que sabe sobre eles tem mais a ver com lenda do que com a realidade? Nessa nossa investigação, vamos mergulhar na história por trás da tradição para descobrir o que é fato e o que é mito. Pois é, as perguntas já começam aqui e são justamente essas dúvidas que transformam uma história que parece tão familiar em um mistério fascinante. A gente vai usar as pistas que a história e as escrituras nos dão para montar esse quebra-cabeça. E o resultado, olha, talvez seja ainda mais incrível que a ficção. Então, vamos começar. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. Cada um desses pontos é um passo que nos deixa mais perto de entender essa jornada incrível, desde a chegada deles em Jerusalém, que causou um maior alvoroço, até o legado que eles deixaram e que dura, bem, até hoje. Nossa investigação começa no único lugar da Bíblia que fala sobre eles, o Evangelho de Mateus. O cenário é a Judéia, governada pelo rei Herodes, um sujeito conhecido por ser, digamos, extremamente paranoico e cruel. É nesse clima político super tenso que magos vindos do Oriente chegam em Jerusalém com uma pergunta bem ousada. O impressionante é o poder que essa simples pergunta tinha. A chegada deles não foi nem um pouco discreta, abalou as estruturas do poder. O texto diz que o rei Herodes ficou perturbado, e não só ele, toda Jerusalém com ele. Esses visitantes e sua missão criaram uma crise política instantânea, preparando o terreno para um conflito que já se anunciava. Então, vamos lá. Quem eram exatamente esses homens? A gente logo pensa em reis, com coroas e tudo mais, mas a história mostra uma identidade bem mais complexa e muito mais interessante. Uma que muda completamente a nossa percepção sobre a missão deles. Pois é, a palavra original usada no Evangelho não é reis, mas magoi. Esse termo se referia a uma classe de sacerdotes da região da Média e da Pérsia. Pensa assim, eles eram a elite intelectual e religiosa da época. Guardiões do conhecimento, conselheiros de imperadores, mestres dos astros, gente com uma autoridade e uma influência gigantesca. Certo, mas então fica a pergunta: como é que esses sábios viraram reis na nossa cabeça? A resposta está na forma como a tradição cristã, lá no início, conectou os pontos. Eles associaram essa visita a profecias do Antigo Testamento e em Isaías e nos Salmos que falavam sobre reis de outras nações trazendo presentes para o Messias. Com o tempo, essa interpretação teológica foi se firmando e acabou criando a imagem real que todo mundo conhece hoje. E o número? Eram 3 mesmo? E os nomes? Bom, a Bíblia não diz nada sobre isso. A ideia de que eram 3 veio de uma lógica simples: 3 presentes, 3 magos. Já os nomes que a gente conhece, Gaspar, Melquior e Baltazar, só foram aparecer séculos mais tarde. E o mais curioso é que outras tradições cristãs, principalmente no Oriente, têm listas de nomes totalmente diferentes, e algumas chegam a sugerir que eles eram um grupo de até 12, o que só aumenta o mistério. Tá, mas ainda falta uma peça. Como é que uma casta de sacerdotes persas, que tinha outra religião, saberia que tinha que procurar pelo rei dos judeus? A pista pode estar, acredite, 600 anos antes, no livro de Daniel. Quando o profeta Daniel se tornou chefe de todos os sábios da Babilônia, um grupo que incluía os magoi, ele os expôs às profecias hebraicas. Esse conhecimento, passado de geração em geração, pode ter sido a chave que os fez olhar para o céu em busca de um sinal. Ok, agora vamos para outra parte do mistério e talvez a maior de todas: a estrela. Era um cometa? O alinhamento de alguns planetas ou algo completamente diferente? Esse guia celestial é, sem dúvida, um dos pontos mais debatidos dessa história toda. Quando a gente analisa o que o Evangelho descreve, a coisa fica bem estranha para um fenômeno astronômico normal. Uma estrela comum não se move, para, desaparece, reaparece. E o mais impressionante de tudo, para exatamente sobre uma única casa. Por isso, muitos teólogos antigos, como São João Crisóstomo, concluíram que o comportamento dela era inteligente. Parecia mais um guia pessoal do que um corpo celeste, apontando para uma ação divina. E essa citação resume a conclusão de forma brilhante. A estrela de Belém, segundo essa interpretação, não foi um evento natural que Deus aproveitou, mas sim um sinal milagroso, criado com o propósito específico de guiar os magos. Pensa na coluna de fogo que guiou os israelitas no deserto. A lógica é parecida. Foi um farol divino, iluminando o caminho.
Bom, depois de uma jornada dessas, guiados por um sinal tão espetacular, os presentes não podiam ser qualquer coisa, né? E não eram mesmo. Cada um deles tinha um significado simbólico profundo, quase como uma declaração sobre a identidade daquele menino que eles vieram adorar. Nesses presentes, a gente encontra a chave da natureza dele. Vamos lá. O ouro era o presente para um rei, um reconhecimento da sua realeza. O incenso, aquela resina aromática queimada nos templos, era uma oferta reservada a Deus, reconhecendo a sua divindade. E a mirra? Essa era uma resina amarga, usada tanto como analgésico quanto para embalsamar os mortos, um prenúncio da sua humanidade e do seu sacrifício. Juntos, os três presentes contavam a história completa. Aquele menino era rei, Deus e Salvador. Mas a história dos magos não termina em Belém, de jeito nenhum. A visita deles foi só o começo de um legado que ecoa através dos séculos, não só de forma teológica, mas também de forma física. É uma jornada que continua a inspirar muita gente até hoje. Para o cristianismo, esse evento tem um nome muito importante: Epifania. É uma palavra grega que significa manifestação. A visita dos magos foi a manifestação, a revelação de que o Messias não veio apenas para os judeus, mas para toda a humanidade. Eles foram os primeiros de muitos não-judeus a encontrar a salvação, um símbolo de que a esperança era e é para todos. E é aqui que a história se torna ainda mais palpável. A tradição diz que as relíquias dos próprios magos foram encontradas e, ao longo de mais de 1000 anos, fizeram uma viagem inacreditável, da Pérsia para Constantinopla, de lá para Milão e, finalmente, em 1164, chegaram ao seu destino final, a cidade de Colônia, na Alemanha. E para termos uma ideia da importância dessas relíquias, uma das catedrais góticas mais famosas e impressionantes do mundo, a Catedral de Colônia, foi construída com um propósito principal: servir como um relicário de pedra gigantesco, um tipo de cofre monumental para proteger o santuário dos magos. A escala dessa devoção é algo impressionante. As torres da catedral se erguem a 157 metros de altura. É um monumento de fé que levou séculos para ser construído. Tudo para honrar a memória daquela jornada que começou com um sinal no céu. É um lembrete físico da busca humana pela verdade. No final, a história dos magos, sendo eles reis, sacerdotes ou sábios, é a história de uma busca. Eles representam essa busca incansável do ser humano pela verdade, uma busca que os fez atravessar desertos e enfrentar a tirania de um rei para encontrar algo maior. E isso nos deixa uma pergunta: qual é a estrela que cada um de nós busca? E será que temos a coragem de segui-la?